Hoje eu trago uma conversa bastante simples, mas muito importante para quem quer aprender a costurar e quem está no processo. Por isso que o nosso título da nossa live é o processo de aprender a costurar, que para muita gente é tão simples, é tão fácil, porque viu a mãe, viu a avó, né, cresceu ali vendo alguém costurar. E na verdade para muitas eu posso dizer que é um desafio sentar numa máquina quando nunca sentou e ali começar o processo de aprender. Então é esse o nosso tema de hoje. Então, dentro da nossa série de lives Criando e Modelando, também tem costura, né? A gente modela, faz a modelagem para costurar e vice-versa. Mesmo quem tem somente a modelagem para fazer, eu acho que sabe fazer alguma coisa de costura, mesmo que não seja profissional da costura. E outras é profissional da costura e ainda não é modelista, ainda não faz as suas modelagens. Então, hoje eu quero que você entenda um pouco o processo, né, ali do aprendizado da costura. Quais os maiores desafios? Não sei se a minha aluna vai estar aqui comigo. Hoje eu convidei a aluna dos Anjos para estar aqui conversando conosco, para ela dar o seu depoimento no processo de aprendizado dela. Ela que tem muita força de vontade, tem muitas limitações e está no processo de aprendizado. Por isso que eu queria muito que ela viesse, se fosse possível. Ela acertou comigo para estar aqui, mas se não for possível, a gente conversa com vocês mesmo. E eu gosto de falar muito do meu propósito, do meu objetivo de estar aqui sempre trazendo um conteúdo para que você receba isso com todo o amor. Eu entrego tudo que eu sei. Eu falo assim, olha, eu não tenho reserva mesmo. E tem alunas que até falam o seguinte, Cláudia, isso no presencial, né, na minha cidade. Cláudia, você não tem medo de ensinar tudo que você sabe e ficar, né, e ser passada para trás? Eu digo nunca, jamais. O meu objetivo é ensinar, levar meu conhecimento ao maior número de pessoas possível, que seja no presencial ou no online. Porque enquanto você ensina, enquanto mais você dá, mais você recebe. É interessante, é uma das coisas que a maior recompensa de você ensinar é que você aprende de novo, aprende 2 vezes. Eu ensino na igreja, já ensinei em instituição filantrópica, ensino no presencial, no online, e eu digo que cada vez que eu ensino, eu descubro algo diferente, como ensinar, como fazer a mesma coisa. Então você, quando ensina, você aprende 2 vezes. Então eu quero sempre dizer que o meu maior objetivo aqui, dentro dos meus conteúdos, nas lives, seja nos pequenos stories, pequenas dicas, é ajudar as costureiras, ajudar você a criar e eu gosto muito de falar esse nome, que é você, além de criar, copiar, não só criar, porque a gente cria, mas a gente copia qualquer peça de roupa, reproduzir, né? Às vezes a gente quer uma peça, ver uma peça de roupa e falar, eu vou reproduzir essa peça, eu não vou copiar, reproduzir dentro daquilo que você mais gosta. Não é cair, né, Thelma? Ângela, olha elas, minhas alunas, Ângela, a Thelma, seja bem-vinda, tá? Hoje, numa tarde de domingo, a gente sentada aqui e eu gosto muito da live no domingo, porque é assim, a gente geralmente está descansando, né? E hoje, com a facilidade das redes sociais, você pode abrir o celular, seja o que for, em qualquer lugar tem internet e a gente pode, nem que seja 2 minutinhos, 5 minutinhos, ali ver o que a gente gosta. Para quem não me conhece, né, porque sempre tem gente nova,
Meu nome é Cláudia Guiar, eu sou professora de corte, costura e modelagem há 16 anos, desde que a minha filha nasceu, que eu dou aula. E dou aula tanto presencial quanto online, e o meu objetivo sempre foi esse, desde que eu comecei a ensinar, levar todo o conteúdo que eu aprendi, todo o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Meu maior objetivo é fazer você, deixar um legado de conhecimento, de estudo, tudo que eu sei, né? Eu falo assim, tudo que eu sei, eu quero que alguém aprenda. A minha filha ainda não está no processo de aprendizado, mas eu quero fazer dela uma pequena Cláudia, assim, para que no futuro ela faça, no mínimo, as roupas dela. Então é isso. E hoje com o nosso tema, o processo de aprender a costurar, eu falo muito que cada uma tem as suas facilidades e as suas dificuldades, né? Quem aqui aprendeu a costurar depois de adulta? Assim, depois de velha, entre aspas, né? Porque eu aprendi adolescente, com 14 anos eu já costurava. Então eu falo que é mais fácil, é muito mais fácil, com certeza, você desde ali, sem nenhuma obrigação, aprender a costurar. Aí, a VMS Sua Moda, VM Sua Moda. Aprender a costurar depois de você ter vícios é mais dificultoso, é mais difícil mesmo, porque você já tem uma coordenação travada para aqueles detalhes. Eu falo muito eu comparo muito costurar com dirigir, porque você tem que ter um sincronísio das mãos, ali na máquina, dos pés, na hora de acelerar a máquina, e no raciocínio com a visão. Você vê, você enxerga e age ao mesmo tempo. Então, eu digo, as meninas às vezes falam, eu dirijo, então eu falei, então tá muito mais fácil você aprender a costurar, porque é parecidíssimo dirigir e costurar. Eu também aprendi a dirigir com 15 anos, nessa mesma época, e eu achei muito fácil costurar, porque eu não tinha medo, né? Então ficou muito fácil. Então, existem as limitações no sentido de você ter medo, ter travado ali, se travar no momento dos primeiros passos para aprender a costurar. Então, e existe aquelas pessoas que têm facilidade no manuseio, tem a delicadeza com as mãos. Quem já borda, quem já faz algum trabalho manual de colagem ou de pintura, então tem uma mobilidade boa nas mãos e isso facilita. Então tem até exercício, né, para quando você vai costurar, você ter uma facilidade na coordenação. Então o nosso primeiro exercício na máquina é simplesmente da coordenação. Depois, é claro, de aprender a colocar a linha na máquina, aprender ali a trocar os calcadores, regular o ponto. Então, esse processo é mais que natural, né? Você tem que aprender a colocar a linha na máquina para poder costurar. Então, começamos. Eu até peguei aqui os exercícios, eu vou pegar alguns para mostrar. Só um minuto. Alguns exercícios que eu faço com minhas alunas que ajudam muito. E se você quer aperfeiçoar, né, a sua coordenação, comece fazendo exercícios com retalhos daquilo que você gostaria de fazer. Se você está na costura criativa e quer aprender a fazer determinados modelinhos, mesmo que seja mesa posta, cama, mesa e banho, pano de prato, você precisa ter uma boa coordenação. Então, você vai usar esse tecido aqui, ó, o algodão cru. O algodão cru, ele tem uma textura mais grossa, né?
e é fácil o manuseio dele. E com ele você pode fazer os primeiros exercícios de coordenação. Para quê? Para quando você for chegar lá na sua peça principal, você já ter uma articulação do tecido legal, você ter um manuseio fácil para quando for fazer uma bainha. Imagina só fazer um cos, né? Um cos aqui com a coordenação perfeita. Isso você só vai conseguir, deixa eu ver outra aqui, tem nas golas. Eu gosto muito de mostrar as golas. Isso é um exercício, somente um exercício, é só num pedacinho de tecido. Então, nas minhas aulas, eu indico fazer o quê? Fazer pequenas exercícios, ó, pequenas peças. Aqui tem de elástico, pequenos exercícios da overlock. Então, você quando usa, fazer os exercícios em retalhos, ali vai te dar um desprendimento para não ter medo de errar. E desde o primeiro dia de aula que as minhas alunas fazem coordenação. Daqui uma semana a coordenação não melhorou, fez os exercícios, então volta para a coordenação. E até em casa mesmo, você pode usar qualquer tecido para fazer a coordenação. Tem esse aqui também, muito bom para fazer coordenação. Esse exercício, que é as abinhas de bolso. Eu uso muito eles para fazer coordenação. Tem também as bainhas, os bolsos. Isso aqui tudo é exercício para fazer os bolsos cancelas, ó. Os bolsos facas. Tudo isso são exercícios, não são peças de roupas, são exercícios que você precisa treinar sem medo de errar. E aqui é o algodão cru. Esse tecido aqui, ele é fácil de rasgar. Você pode não ter medo de rasgar, né? Ó. Ele é bem forte e ele é barato, né? Aqui na minha cidade, como eu falo muito, tecido aqui é muito barato, então a gente usa os melhores tecidos, até mesmo para quem está começando a costurar, porque eles não têm medo. E nesse mesmo exercício, eu ensino as alunas a fazer os viés, ó. Veja só, esses exercícios de coordenação mostra também como pregar os viés, que é uma das formas de acabamento mais comum. Então, tudo começa com os exercícios. Tem gente que quer chegar na aula, quer nas primeiras aulas, já fazer uma peça de roupa. Então, não tenha pressa de fazer a sua primeira peça, se você não estiver preparada, no mínimo com a coordenação. E depois que você faz a sua coordenação, depois que você faz os exercícios, ali você vai começar a ter intimidade com o corte, a direção do fio do tecido. Você tem que entender o que é direção do tecido, fio, auréola. Às vezes a gente tem meninas que cortam o tecido atravessado. Eu tenho até um vídeo aí no meu feed que ensina a posição correta para você cortar os tecidos, para que você não corte o tecido atravessado. O fio do tecido é em pé e o drume, né, que chama, a auréola é nas laterais. E tem muita gente que faz o contrário e depois que corta, acabou. Na hora de costurar, a gente pode errar e desmanchar. Eu até falo assim, um dos principais utensílios para costurar
é você ter os desmanchadores. Não tenha medo de usar os desmanchadores. Aqui, ó, a tesourinha e o desmanchador. Para quê? Para fazer uma costura boa, bonita. Então, uma das maiores tristeza, né, de quem tá costurando é ter que descosturar. Mas a gente só aprende consertando os pequenos erros ali da costura. Então, coordenação, né? Depois vem os exercícios práticos, que é fazer bolsos, fazer as golinhas. Já pensou você aprender a fazer uma gola numa camisa? Não tem sentido. Você tem que fazer pelo menos umas 2 ou 3 golas como exercício e depois você faz na sua roupa, na roupa que você vai usar. Não tem como você fazer uma roupa e aprender a fazer um bolso na sua roupa. Faça pelo menos um fora da roupa principal, para ali você ter um manuseio, ter um acabamento legal quando for fazer na sua peça principal. Outro treinamento muito bom é você, se você só tem uma máquina, você pegar texturas diferentes de tecido. Faça o teste no cetim, no organza, no brim, no viscose, numa malha, numa lycra. Isso vai te dar conhecimento de qual ponto se adequa melhor para aquele tecido. Às vezes a gente usa um ponto só para tudo. Tem até medo de mexer na máquina. Conheça a sua máquina. Conheça a sua máquina. Descubra todo o potencial que ela tem. Eu nunca esqueci de uma aluna que ela tinha uma máquina há mais de 5 anos e ela nunca usou o retrocesso da máquina. Nunca usou. Imagina só, o retrocesso é aquele vai e vem da máquina para arrematar a costura, né? E quando ela veio fazer aula comigo, eu fui ensinar para ela na minha máquina onde que era o retrocesso. Ela, Cláudia, eu nunca usei o retrocesso da minha máquina. Então, use todos os recursos da sua máquina. Tem máquina que borda, tem caseador automático, tem os pontos de bordar, né, ali, tem o franzidor, tem caseador automático, tem o ponto de franzir, e tem pessoas que nem procura conhecer a sua máquina. Então, conheça todas as facilidades que a sua máquina te dá para você utilizar dela, tirar dela o máximo de recursos possível. Depois que você faz o manuseio perfeito da sua máquina, ali você vai poder testar. Tem costura dupla. Eu uso muito, eu ensino as alunas a usar agulha dupla para substituir a galoneira. Às vezes elas querem fazer uma malharia, né, uma camiseta, um biquíni, e ali ela pode usar da agulha dupla para fazer acabamentos. Então é muito bonito o ponto duplo da nossa máquina zigue-zague comum, o Elgin, o Giannone, né? Todas elas, né, utilizamos agulha dupla para fazer um acabamento que imita a galoneira. Então, uma das formas de utilizar a costura dupla para fazer os acabamentos da galoneira. Então, explore a sua máquina. Além de você aprender a fazer coordenação, a conhecer a sua máquina, fazer os exercícios, você vai descobrir todos os recursos que ela vai te dar. Depois que você chega nesse processo de aprender todos os recursos que a máquina vai te dar, então ali você já vai ter mais intimidade com a máquina. Então você vai poder começar a fazer suas primeiras peças com mais segurança. Ali o manuseio vai chegando com a segurança. Não tem como, a intimidade com a máquina vai te dar rapidez. Tem gente que demora muito a fazer uma costura porque não tem a intimidade. Então,
faça nos retalhos, porque ele vai te dar liberdade de você errar e não vai ter medo de estragar o tecido, quem tem, né? Então, é essa questão que eu queria trazer mais para você que está começando e tem medo. É um processo. Aceite as suas limitações. Tem gente que num dia já consegue botar a linha, já começa a fazer as primeiros exercícios e vai embora. Outras precisam ali que eu sente do lado e ensine a colocar a linha, trocar a agulha, e tem a maior dificuldade por conta de nunca ter aquela intimidade com a máquina. Eu lembro que eu ensinei, tinha uma aluna que tinha 12 anos de idade, e eu digo assim, foi a minha melhor aluna. Numa semana ela já estava fazendo todos os exercícios, sem medo, porque a leveza, a entrega ali é bem maior do que alguém com 40, 50 anos, naturalmente. Então não se frustre se na primeira ou na segunda semana que você está tendo ali o primeiro contato com a máquina, ou com os primeiros exercícios, a coordenação motora, não sai legal. É só o tempo, é só um processo. E cada processo tem um tempo determinado. Aceite, fique tranquila que você vai conseguir. Tem um exercício muito bom que eu gosto de fazer com minhas alunas, que é este aqui. Deixa eu ver se eu acho. Só porque eu quero. Aqui tem um que é muito legal, é o espiral. Esse aqui, ó. Você faz qualquer formato. Esse é um espiral. Mas você pode fazer em forma de quadrado, de pirâmide. Você faz isso, é muito bom para dar mobilidade à sua coordenação. Faça bastante no tecido do algodão cru, nesse aqui. Você dobra o algodão cru para que ele fique duplo. E ali você vai fazer exercícios de coordenação e mobilidade, além de você conhecer todos os recursos da sua máquina. Com isso, você vai tirar de letra qualquer ponto, qualquer regulagem da máquina. Também a coordenação. A minha aluna, deixa eu ver se ela está aqui, a minha aluna dos anjos, ela ficou de vir participar comigo, mas ainda não chegou. Se você quer, se você gosta de costura e quiser dar algum depoimento sobre seus primeiros contatos com a máquina, quiser falar para nós, é só entrar que a gente conversa. Eu gosto muito de receber pessoas que gostam de contribuir, participar e dar a sua opinião. Quando eu comecei a costurar, eu não tinha ninguém assim, faz assim, né? Me guiando, me dando instrução. Então, eu aprendi sozinha. Eu quebrava muita agulha, quebrava muita linha, porque eu ainda não tinha ali uma noção nenhuma. Mas hoje, quando chega um aluno novo e eu vou dar as primeiras orientações, fica fácil, porque você já dá a direção correta. Então, eu estou trazendo isso aqui para você que está começando, tendo as primeiras noções de costura. Que você já sabe costurar, ótimo. Espera aí que quinta-feira vai ter aula de modelagem, né? Mas hoje eu quis falar sobre a costura porque essa semana umas 3 pessoas vieram reclamar, né? Assim, se lamentar porque não estava conseguindo ter uma coordenação. Que a coordenação é aquilo que deixa a roupa bonita por fora, né? É o visual da roupa. Quando você, por exemplo, faz um acabamento e não fica perfeito, você quer logo desmanchar.
Tem alunos que não desmancha, não liga muito para os acabamentos, mas a maioria sim. Tem aqui gente que eu não conheço, é tão bom ver gente nova aqui, muito legal. Ontem nós falamos sobre as dificuldades da modelagem e depois eu recebi uns direct de pessoas que têm medo de começar a modelar. Imagine, tem medo de começar. Então o primeiro passo é começar. Não adianta você querer aprender se você não começar a dar os primeiros passos. Então, vá com fé. Eu falo sempre assim, não desista, que se você desistir, você parou de aprender. Então, se você todo dia fizer um pouquinho, daqui a pouco você vai estar até ensinando pessoas o que você aprendeu. Eu gosto muito de dizer que aqueles que vencem não é porque chegou no fim, mas é porque não desistiu. Não precisa chegar no fim, só precisa não desistir. E foi isso que aconteceu comigo, e foi isso que aconteceu com muitas alunas que hoje têm seu próprio ateliê, hoje vive da costura, foi porque não desistiu. Lembro no comecinho que algumas delas até desistiu por alguns dias, mas depois voltou e continuou. E hoje eu tenho o maior orgulho delas. Elas de vez em quando traz aqui um depoimento de transmitir, né, essa vitória, essa alegria de compartilhar o que ela viveu e ser exemplo para muita gente. É isso. Eu gostaria de dizer que hoje eu trouxe uma palavra mais de ânimo para você que está começando a costurar e tem medo de continuar. Então, faça somente a sua parte, não desista. E se puder ensinar outras pessoas, não é, Rose? A Rose está aqui, faça também. Incentive outras pessoas, porque retroalimenta. Eu digo assim, quando você anima outra pessoa, você está alimentando a si. É uma retroalimentação. Eu já agradeço muitíssimo mesmo no domingo, você que tirou um minutinho para estar aqui me ouvindo. E se eu falei algo de bom, que você passe adiante. É uma corrente de ânimo para que a gente cresça. Ninguém cresce sozinho, né? Muito obrigada, bom domingo. Quinta-feira estaremos aqui às 20 horas. Quinta-feira nosso encontro é às 20 horas. E onde eu trago uma aula de interpretação de modelagem. Espero encontrar você.